por uma cultura de paz. Amanheceu, como num segundo amanheceu. Apesar de tudo, amanheceu. Um raio no escuro amanheceu. Simples e absurdo amanheceu. Uma nova era amanheceu, renasceu da guerra, amanheceu. Um planeta mudo amanheceu. Era o fim da estrada, era o fim do mundo ali, mas o sol brilhava, inacreditável em si. Não se imaginava, foi o fim de tudo, eu vi. Mas o sol teimava em raiar e resistir. Amanheceu, como num segundo amanheceu. Apesar de tudo, amanheceu. Um raio no escuro amanheceu. Simples e absurdo amanheceu. Uma nova era amanheceu. Renasceu da guerra, amanheceu. Um planeta mudo amanheceu. Era o fim da estrada, era o fim do mundo ali, mas o sol brilhava, inacreditável em si. Não se imaginava, foi o fim de tudo, eu vi. Mas o sol teimava em raiar e resistir. Era o fim da estrada, era o fim do mundo ali, mas o sol brilhava, inacreditável em si. E no mesmo dia em que a profecia do fim se revelaria, eu te conhecia assim. Amanheceu, como num segundo amanheceu. Apesar de tudo, amanheceu. Um raio no escuro, uma nova era amanheceu. Nós escutamos a música do Jorge Vecilo, com ele, Amanheceu.
Este é o 4º programa da série Paz Também para os Animais, uma pauta aqui trazida pela Pauline Machado, que coproduz esse programa com a gente. Obrigada, Pauline. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. E os nossos convidados de hoje para falar sobre adestramento é o Márcio Façanha, que é adestrador já há 15 anos. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. E o José de Lima Neto, que é criador de cães e gerente da clínica Farofino. Boa tarde, seja bem-vindo também. Muito obrigado, boa tarde. E você que está nos escutando pode participar do nosso programa ligando 4009-7474, 4009-7474. Só lembrando que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem, né? Com certeza. Isso já é um dito popular bem antigo, mas continua ainda realmente exprimindo a verdade do comportamento desses animais que, felizmente, só trazem para a gente muita confiança, muita lealdade, e que isso sirva também de exemplo para nós, seres humanos. Apesar de eles irracionais terem essa condição, a gente, sendo racional, deve também tomar isso como exemplo. Pois é, nem sempre. Infelizmente. Os homens são também os melhores amigos dos cães. Infelizmente. É o que acontece por aí afora? Hein? Você que é adestrador, Márcio? Nem sempre. O que acontece muito, assim, que revolta a gente que trabalha com cachorro são esses, digamos, entre aspas, ataques de pitbulls, de rottweilers, e como a mídia leva isso de uma forma marginalizando os animais, tá? A gente sabe que, mais do que nunca, é impossível um cão agredir o dono. É impossível. Por quê? Porque é o seguinte, o cachorro ele agride quem ele não conhece. E dependendo de como ele foi tratado. Eu vou dar um caso assim, clássico. Por exemplo, eu não mexo com cachorro. Tenho um Rottweiler, uma raça que é supostamente dita como uma raça muito agressiva, assassina e assim vai. E eu trabalho o dia todo, tenho um funcionário, um jardineiro que cuida do meu cachorro. Eu dou a ração, dou o melhor veterinário, faço tudo, tenho o melhor canil, banho, tosa, tudo. E esse cachorro é tratado, é alimentado, cuidado pelo meu funcionário, tá? E um belo dia eu digo, não, eu preciso de um guarda. Vou pagar um adestrador para fazer a guarda. Eu contrato um adestrador, o adestrador vai lá, recebe o dinheiro dele e faz a dita guarda. O cachorro é um cachorro de guarda. Está pronto, doutor, seu cachorro de guarda. Geralmente, essas pessoas, os proprietários que não são donos, nem pegam no cachorro. Quem pega é o funcionário, tá? Então, o cachorro é um cachorro trabalhado para guarda. Quem entrar lá dentro, que invadir supostamente o território, ele vai morder, tá? E um belo dia, o funcionário tira uma folga e o dono vai querer impor ao cão. O cachorro não sabe que ele é o dono. Se você quer um cachorro, você tem que tratá-lo como tal, como seu, não como objeto. Se você tratar um cão de guarda como objeto, não vai dar certo, não. Você se referiu a esses fatos que já foram noticiados pela mídia, né? Isso. Muito assustadores, por sinal. Aqui e acolá acontece alguma coisa em algum lugar e a gente fica sabendo e se assusta mesmo com isso. Quais são os componentes daquela situação? E que você disse, a mídia, ela trata marginalizando os animais. Isso. O que está naquela situação? Por que aquele cão aparece naquela situação como o grande vilão da história? Porque tem casos assim, né, de crianças que são atacadas pelos bichos. Vamos lá. Quando o cachorro morde uma criança, em primeiro ponto, a senhora colocou da criança, que é bom esclarecer isso. Não existem cães que não gostam de criança. Existe aquele mito, esse cachorro não gosta de criança. Não existe isso. Existem animais que não conhecem e não convivem com crianças. A criança é um ser humano como nós, mas diferente de nós, ela se move diferente, ela exprime um tipo de cheiro diferente, ela tem um som diferente de nós humanos. E um cachorro que sempre é criado com adultos, ele não sabe o que é uma criança. Então, quando um cachorro late para uma criança ou coisa parecida, não é que ele não gosta de criança, ele não conhece uma criança. Tá? Então, cabe ao dono, dependendo de como ele cria o seu cachorro, por exemplo, uma casa uma rua onde tem muita criança que brinca de bola, o dono desse cachorro tem por obrigação fazer com que o seu animal entenda e saiba o que é uma criança. Aí não tem os acidentes. Voltando ao assunto em que situação acontece aqueles animais que atacam pessoas e tal.
Geralmente é um mau adestramento. Um mau adestramento. Sim, donos que tentam adestrar seus cães por si só, maus adestradores, tá? Por exemplo, pessoas que não têm perfil para criar certas raças, que você tem que ter um perfil para criar uma raça, tá? Se eu quero um pitbull, por exemplo, o pitbull é um cachorro assassino. O pitbull é um cachorro é um terrier, ele não é um cachorro de guarda, tá? Então, quando ele agrede uma pessoa, alguém fez com que ele ficasse daquela forma. Ele não nasceu daquele jeito. Essa fama que o pitbull tem a ver com os adestradores. Foi feita, tá? Em nome de quê? Não. Qual o interesse em fazer isso? Olha, ele foi muito criado, assim, uma determinada raça. Existia uma moda meio idiota sobre rinhas, né? As pessoas trabalhavam os animais para rinha. E essas rinhas fazem com que os animais fiquem extremamente agressivos. Tá? E existe um trabalho específico, que é o trabalho de guarda, onde o adestrador, em conjunto com um ajudante, simula assaltos. Tá? Isso é muito comum. Esse trabalho é feito de uma forma segura. Tá? Tanto eu como profissional. Eu não trabalho guarda fora de casa, eu trabalho guarda dentro de casa. Os animais que eu trabalho não agredem ninguém na rua, certo? Agora, se por um acaso fechou as portas, apagou as luzes, se entrar, ele pega, tá? Mas ele foi trabalhado para isso. E os meus clientes têm total responsabilidade pelos seus cães. O problema é o seguinte, um profissional dessa área, um adestrador, ele tem que fazer com que o dono tenha consciência do que ele tem em casa, certo? Não é assim... Então, o adestrador aí, no caso, ele adestra o animal, prepara o dono do bicho. Com certeza, não adianta, não tem nem dúvida. O cachorro é irracional. O cachorro é como se fosse um cachorro preparado para guarda, é uma arma branca, tá? Então, por exemplo, você tem um revólver, para ter um revólver você tem que ter um certo equilíbrio, você tem que saber o que você tem em casa, certo? Agora, se você pega um cachorro, treina para guarda e trata esse cachorro como uma coisa qualquer, como um objeto, tá? Vai acontecer acidentes, tá? Bom, o José de Lima Neto é um criador de cães, né? Isso. Então, como é que tem sido essa tua vivência com os cães e a preparação para isso? Bom, eu estou no meio deles já praticamente a minha vida inteira. Já são desde os 7 anos de idade, onde eu ganhei de presente do meu pai o meu primeiro cão, que era uma cadela pastor alemão, que conviveu comigo cerca de 10 anos. A partir daí, nunca mais deixei de conviver com cães e acho, assim, para mim, particularmente, faz parte da minha vida. Agora, a gente não pode levar a coisa simplesmente pelo romantismo. Como o Márcio está falando, os cães merecem ser tratados de maneira correta. Então, você, ao pensar em adquirir um cão ou a criar cães, você tem que entender também o que é um cão. O cachorro não é aquela coisa meramente que você paga por ela, que você é dono dela. Não, você... primeiro que o cachorro, se você for verificar na questão da vida social deles, o cachorro traz até hoje muitas das características dos ascendentes dele, que no caso o lobo cinzento americano. Então, o cão moderno hoje, como ele não pode mais viver em matilhas, em grupos, eles mantêm ainda a característica de vida gregária, vida em grupo, ele transfere isso para o ser humano. Então, quando o cão olha para a gente, ele não está vendo simplesmente o dono dele, ou um ser humano, ele está vendo um membro da família dele, um membro da matilha dele. Então a gente precisa entender um cão de uma maneira mais ampla. Não é só aquele animal que está lá na minha casa para me proteger ou para a guarda de um território. Precisa ser uma coisa muito mais ampla. Voltando um pouquinho ao que você falou a respeito dos acidentes, de ataques de cães, uma das questões mais que pode ser mais colocada como a situação desses ataques é que o cão, ele precisa de uma socialização. Ele precisa passar por uma socialização para reconhecer nas pessoas membros da matilha dele dentro de casa. A partir daí, sim, você vai ter um companheiro super leal, dedicado e muito fiel a tudo que você quiser e pronto para aprender em qualquer situação da vida dele. Cabe a nós aí sim educar, adestrar esse cão para que a convivência seja a melhor possível.
Bom, você que está nos escutando pode ligar e participar aqui do nosso programa 4009-7474, 4009-7474. A gente está hoje no 4º programa da série Pais Também para os Animais. Hoje contando aqui com a presença do Márcio Façanha, que é adestrador. Hoje o tema é exatamente esse, né? Adestramento de cães. E o José de Lima Neto, que é criador e gerente da clínica Faro Fino. Ainda no programa de hoje, daqui a pouquinho, como a gente vai, durante toda essa semana, cobrir aqui a 57ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui o Daniel Fonseca trazendo algumas informações sobre a programação da 57ª SBPC, que acontece lá na Universidade Estadual do Ceará. Daqui a pouquinho também eu vou ler aqui um artigo do Ombudsman da Folha de São Paulo, que trouxe aqui, né, esse tema a favor dos animais, tudo a ver com o assunto do nosso programa de hoje. Também, hoje, inclusive, teve uma reportagem na televisão, acho que vocês aqui acompanharam, né? Eu acompanhei uma parte. O José de Lima acompanhou também, eu mais ou menos acompanhei. E tem aqui um telefone, que é o do DERT, que é o 0800 856768. Esse telefone é o seguinte, é para quem encontra os animais nas estradas, pode ligar para esse telefone e o DERT vai lá e recolhe esses animais e leva para o DO da região. Né? Segundo eu soube nessa reportagem, que acontecem muitos acidentes nas estradas devido, né, aos animais que ficam soltos ali, atravessando as pistas. Inclusive teve nessa reportagem de hoje, a gente viu um flagrante, né, de um atropelamento acidente, de um cavalo, né? Isso. Um cavalo que foi atropelado. E aí até liguei hoje, perguntei para a moça lá do 0800 856768 como é que faz, aonde é levado o animal que é recolhido, né? Então é para o DO da área. Essa área daqui, por exemplo, é o DO de Maranguape. Tem até o número de telefone lá, que é o 3101-2804. 3101-2804. Mais adiante, né, Paulinha, a gente procura entrar em contato aqui com o pessoal do DERT para a gente ter informações sobre mais precisas de como é o procedimento com esses animais que são recolhidos nas estradas. Bom, a Paulinha está trazendo aqui uma sugestão de leitura sobre os bichos, que é A Revolução dos Bichos. Esse é um livro do George Orwell, que fala sobre os animais que viviam numa granja em regime de superlotação e eram maltratados. Esses animais não gostavam dos seres humanos e se reuniram para tentarem viver realmente uma vida de animais. Ele é um livro muito interessante que mostra o relacionamento entre homens e animais, assim como a visão dos animais perante nós, seres humanos e pensantes. Humanos e pensantes, né? Você ia falar, José? É bem interessante. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro há um bom tempo atrás. Até hoje eu me recordo de alguns pontos desse livro, muito interessante. Traz uma conotação muito interessante sobre a situação dos animais e como como eles nos veriam, na verdade. É uma leitura muito interessante, sem dúvida. Olha só, eu abri aqui, né, e encontrei a seguinte frase imediatamente. Eu não vou nem olhar o que tem antes nem depois. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena, o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir, não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, enfim, por aí vai. E o lema desses animais, desse livro, era que 4 patas é bom, né, que são os animais, e 2 patas não. Eles tinham pavor de quem tinha só 2 patas na cabeça deles. Por quê? Porque éramos nós, né? Então eles fizeram de tudo para eles viverem realmente a vida de animais. Bom, a gente vai continuar conversando aqui com o Márcio Façanha e José de Lima Neto sobre adestramento no programa de hoje. Você pode participar ligando 4009-7474. E agora eu vou chamar aqui o Daniel Fonseca
para trazer aqui informações sobre a 57ª reunião da SBPC, que ainda não está no ar. Bom, de todo modo, ele não escuta a gente falando aqui. Então pronto, Daniel, se você está escutando, então te prepara, daqui a pouquinho você entra no ar para trazer aí mais informações sobre a 57ª reunião da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que está sendo realizada na Universidade Estadual do Ceará até sexta-feira. A gente tem aqui a pergunta de uma ouvinte nossa, a Claudete, ela mora no Mucuripe, e ela está querendo saber o que fazer com um cachorro poodle que faz xixi e cocô na cama dos donos. Como evitar isso? Bem, isso é bem comum, tá? Geralmente é comum em animais bem mais velhos. Tá? Se for um animal novinho, o problema é o seguinte, se for um macho, tá? Ele está demarcando o território. Então, o dono tem que fazer com que o cão saiba que a cama e a casa não é dele. Seguinte, o cachorro vê a casa como território e os donos como os meros cães. Geralmente, os machos, eles já nascem com hierarquia montada na cabeça. Que hierarquia é essa? Quando eu tiver em tal idade, eu vou liderar esse pessoal aqui. Né? Todo mundo aqui tá? Isso é como eles herdam isso, como o Zezinho falou, tá? Desde a época nos primórdios, desde a época do lobo cinzento. Então é o seguinte, o que o dono tem que fazer? É porque eu não sei a idade do cão. Se for um animal mais velho, tá? Paciência. Bastante paciência. Um animal a partir de 10 anos. Porque os poodles, eles, dos 6, 7 anos, já são animais considerados animais já idosos. Né? É diferente de outras raças. Então, se for um animal mais velho, paciência, ele vai ter que usar um produto. Tá? Esse produto é um repelente, tá? Ele vai procurar em algum pet shop um repelente para cães e esse repelente vai ser usado na cama. Tá? Se for um animal de 2, 3 anos, 1 ano e meio, que é um animal jovem que está tentando liderar, dominar, ele tem 2 alternativas. A primeira é imitar o que a mãe do filhote fazia. Vocês já viram, filhote de gato é comum, pegar pela pele do pescoço, né? Colocar na ninheira novamente. Quando o filhote sai rastejando, passa na ninheira, ela fica preocupada, ela vai lá e coloca depois. O que o dono tem que fazer? Com um pouco de força, não muito, ele vai pegar, quando o cachorro estiver em cima da cama, ele vai pegar aquela pele, vai dar uma puxadinha e colocar no chão. E vai dizer não. O problema é o seguinte, ele tem que ser ríspido, ele não pode ser ameno. Tá? O cachorro tem que entender a hora de brincar e a hora de trabalhar. Tá? A segunda hipótese seria o seguinte, isso aqui é básico, é bem prático. Pega uma lata de leite ninho, coloca alguns preguinhos dentro, tampa a lata de leite ninho, faz um chocalhinho. Sempre que o cachorro estiver em cima da cama, esse chocalho vai ser balançado com muita força, sem tocar no cachorro. Mas vai ser balançado com muita força. Vai fazer um barulho tão forte, para nós humanos não é nada, mas para eles, como o sistema auditivo deles é bem superior ao nosso, ele vai se retirar da cama. Se ele não se retirar, balance e dê uma ajudinha, para ele entender que tem que sair. Sempre que ele estiver na cama, faça isso. Ele vai parar de subir. Quando você falou aí dos preguinhos, foi? Isso. Pega lá dos preguinhos, faz um a chocalhinho. já ficou toda ali sensível, achando que era alguma coisa para maltratar. Mas geralmente... Mas é porque existem pessoas que quando vão lidar no dia a dia com o bicho, vai ensinar ele qual é o localzinho que ele deve fazer o xixi, o cocô, se ele deve sair, se deve ficar. Então tem um jeito de lidar que é um pouco mais agressivo. Né? Não funciona. Isso não funciona. Não. Então fala um pouquinho desse modo de tratar. Às vezes as pessoas em casa não têm essa técnica. Isso, porque é o seguinte, até funciona, certo? Mas vai danificar outra parte do cachorro. Estressa, que seria o temperamento. Né? Tira a que seria essência, o temperamento, né? certo? O animal vai ficar ou muito covarde, tá? Que quando ele fica muito covarde, já tem aquela história de sempre que o dono chega, ele deita e faz xixi em todo canto, sem querer, ele não consegue controlar a urina, tá? Ou vai ficar agressivo demais, vai dar trabalho no veterinário, vai dar trabalho em casa. Então é o seguinte, sempre que tiver algum tipo de
de dificuldade com o cachorro, tente ser o mais ameno com ele possível. Violência não funciona. O único contato físico que o dono pode ter com o cão é essa puxadinha de pele atrás da cabeça, no pescoço, tá? Porque na natureza ele era corrigido dessa forma pela mãe, tá? E animais adultos, um leve tapa no focinho. Enrolar jornal, bater no focinho, vassourada, não funciona. Um leve tapa no focinho. Por que o leve tapa no focinho? Porque o focinho é uma região sensível do cachorro. Quando você bate e diz não, ele sente uma má sensação, tá? O animal, ele funciona por estímulos positivos e negativos. Os negativos nunca devem ser violentos, tá? Ok, então você que está nos escutando pode participar, assim como a Claudete fez, ligando 4009-7474, 4009-7474. E aqui a gente tem o Márcio Fassânia, que é adestrador já há 15 anos de cães, e o José de Lima Neto, que é criador de cães e gerente da clínica Farofino. Na clínica, como é que funciona? Como é que você... é o dia a dia, né, com os bichos que chegam lá? Bom, eu costumo dizer que para gente que trabalha com animais, cães em especial, um dia nosso nunca é igual ao outro, né? Sempre há uma situação nova, sempre há novidades, até porque cada cão, mesmo sendo da mesma espécie, mas são indivíduos com características próprias, e a gente então tem uma diversidade muito grande. Na clínica Farofino, a gente trabalha desde a parte de venda de filhotes, fechando todo o ciclo, até a parte de banho e tosa, clínica veterinária, adestramento, hospedagem. Nós trabalhamos também a parte de exposições, enfim. Então, a gente tenta fazer uma melhor qualidade de vida para esses animais e, logicamente, dar uma maior comodidade aos proprietários, tentando sempre colocar que a necessidade dos cães, desde que bem supridas, os cães vão ter um retorno de convivência para a gente muito melhor. Pegando um gancho que foi dito há pouco atrás, por exemplo, no caso de um pitbull, que muitas pessoas têm um preconceito da raça em função da má propaganda feita. Eu particularmente sou da opinião que pitbull, rottweiler, mastim napolitano, poodle, pinscher são cães como outro qualquer, com qualidades e defeitos como todos os cães. Então, o que cabe nesse caso é você, primeiro, ao pensar em adquirir um cão, ter critérios, não adquirir cão por empolgação ou porque aquela raça lhe parece bonita. É muito importante você conhecer as características da raça, saber se ela é compatível com o seu estilo de vida, né? Se é isso que você deseja de um cão, tá? E, após a escolha e a definição dessa raça, procurar criadores, pessoas sérias, idôneas, que tenham uma tradição de criação e seleção de animais, e a partir daí também fazer um bom trabalho de socialização. A socialização, por exemplo, é você conhecer algumas características do seu cão para o dia a dia em casa. No caso dessa ouvinte que ligou agora há pouco, tá? É interessante dizer que o seguinte, no caso de demarcação de território que o Márcio falou, tá? Os cães, eles trazem para dentro de casa as características, como eu já falei anteriormente, dos ascendentes dele, no caso o lobo cinzento. Então ele está nada mais do que reconhecendo o apartamento ou a casa como o território dele. E por isso que ele faz a demarcação de território. Então precisa ser entendido o cão nessas características básicas dele, que aí sim nós vamos ter toda uma convivência muito pacífica, muito feliz, porque isso é o principal do cão. O cão tem que trazer para a gente realmente satisfação, problema não.
O problema já deixa para outras coisas. Então, a pessoa que tem desejo de criar um animal tem que ir para além do desejo, né? Tem que passar a se informar, tem que se preparar para isso. Bom, a gente faz agora um brevíssimo intervalo, tá certo? Tá bom. E volta já já. O Márcio já estava se preparando aí para falar, mas ele fica aí com a palavra na ponta da língua, tá? Após o intervalo a gente retoma. Por uma cultura de paz. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Estão abertas até 31 de julho as inscrições para a segunda edição do Prêmio Êxito Empresarial, com apoio da Universidade Federal do Ceará. O objetivo é reconhecer os esforços, iniciativas e ações de micro e pequenas empresas do Estado para a melhoria de sua gestão. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet ou em qualquer escritório regional do SEBRAE. Mais informações pelo telefone 3255-6668 ou pelo site www.premioexitotudojunto.com.br. Em cada canto do Ceará, um profissional egresso da UFC contribui para o desenvolvimento do Estado. São mais de 60 mil formados. A UFC é líder no ensino de graduação no Nordeste e está entre as 10 maiores e melhores universidades brasileiras. Matricula hoje mais de 20 mil alunos em 54 cursos de nível superior. Universidade Federal do Ceará, há 50 anos, presente na vida da nossa gente. Apoio Acerte. Por uma cultura de paz. Paz também para os animais. A gente está aqui nessa série no quarto programa, hoje contando com o Márcio Fassania, que é adestrador, e José de Lima Neto, que é criador de cães e gerente da clínica Farofino. O tema de hoje é adestramento de animais. Você pode participar ligando 4009-7474, 4009-7474. A qualquer momento, a gente vai ter aqui a cobertura da 57ª reunião anual da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que está acontecendo na Universidade Estadual do Ceará até a próxima sexta-feira. Como eu anunciei antes, vou ler aqui para você o que o ombudsman da Folha de São Paulo escreveu no jornal de domingo, 17 de julho, a favor dos animais. O campeão de mensagens dos leitores nesta semana não foi o Mensalão nem a Daslu. O editorial Direitos de Animais, publicado na segunda-feira, provocou a ira de 20 leitores que criticaram duramente a defesa que o jornal fez do uso de animais em pesquisas científicas em algumas circunstâncias. O editorial foi produzido depois da publicação dia 6 em Ciência da reportagem Usar Animais em Estudo é Barbárie, diz historiador, em que 2 acadêmicos discutem o assunto. Nicolau Shevchenko é o historiador do título e informa que existem hoje alternativas ao uso de animais. A ciência propicia hoje softwares complexos que modelizam o organismo. É possível também usar material de animais mortos de maneira natural, mas congelados para efeito de estudo. A bióloga Dolores Ribeiro tem outra opinião. Ela diz: para o avanço da área médica, é imprescindível as pesquisas com animais. O ganho de conhecimento foi brutal. Não se pode expor uma pessoa a um poluente como o monóxido de carbono. Elas desmaiam e podem morrer. Todos os leitores que escreveram contra o editorial do jornal estavam de acordo com o ponto de vista de Shevchenko. Muitas mensagens eram parecidas, o que pode indicar uma campanha. Mas isso pouco importa. O fato é que o assunto é polêmico e está longe de ter sido esgotado. O que mais incomodou os leitores que escreveram foi o tom seco e sem meias palavras do editorial. O texto já começa provocador, como deve ser um texto opinativo. Abre aspas, a natureza é cruel. Essa é uma lei universal que pode ser depreendida da simples observação das relações ecológicas entre espécies e indivíduos.
Reconhecer esse fato deveria ser um pré-requisito para os defensores de direitos dos animais. Infelizmente, não é. E frequentemente surgem reivindicações românticas pelo fim da utilização de animais em pesquisas e no ensino. Fecha aspas. Alguns leitores reagiram emocionalmente e desqualificaram o editorial e o jornal. Outros, no entanto, questionaram a posição da Folha com argumentos e informações que contrariam a ideia de que é impossível avançar nas pesquisas sem o sacrifício de animais. Encaminhei todas as mensagens para a editoria de opinião e pedi um comentário do editor Marcos Augusto Gonçalves, que reproduzo. Abre aspas. A Folha nada tem contra os animais. O editorial apenas procurou introduzir uma dose de realismo no debate sobre a utilização de animais na ciência e no ensino médico. Em relação à primeira, existem circunstâncias em que é impossível deixar de utilizar cobaias. A toxicidade de uma nova droga, por exemplo, precisa ser testada em animais antes de ser ministrada a humanos. No que diz respeito ao ensino médico, o próprio editorial afirmou ser desejável substituir os animais por simuladores, mas essa tecnologia ainda precisa ser melhorada e barateada para que possa chegar às escolas médicas brasileiras. Fecha aspas. O jornal deveria levar em conta as informações dos que acham que já é possível hoje prescindir do uso de animais nas pesquisas e no ensino e produzir uma reportagem que mergulhe no assunto e ajude a entendê-lo. É um grande tema mal explorado. Bom, aí tem uma coisa, eu acho que bastante, como finaliza aqui esse artigo, é um tema mal explorado. E bastante polêmico, sem dúvida nenhuma. Principalmente eu acredito que quem gosta dos animais, ou de um cão, ou de um gato, de um pássaro, enfim, gosta de um animal, seja ele qual espécie for. Até um ratinho. Até um ratinho. Porque é um animal. Sem dúvida. Se sente um pouco incomodado em saber que animais estão sendo expostos a vários tipos de drogas, a doenças, enfim, de vários tipos, para a melhoria da tecnologia médica, enfim. O propósito pode ser muito nobre, mas a realidade é bastante diferente disso. Né? Os meios, né, para atingir esse objetivo são bastante controversos. A polêmica nesse caso é exatamente de onde que o ser humano se acha tão senhor da vida ou da morte de um animal. Até onde a gente tem essa responsabilidade ou essa autoridade para dizer qual é o animal que vai viver, qual é o que vai morrer. Tá? Eu acho que, não querendo um papo muito Caxias, mas existem outras alternativas. Alternativas foram encontradas em vários outros assuntos, muito mais... Por que nesse não, né? Por que não nesse? Exatamente. Programa Por uma Cultura de Paz, na série Paz Também para os Animais. E os ouvintes participam desse programa. A Marília está trazendo aí a participação de alguns. Tem aqui a Maria José, do Rodolfo Teófilo. Ela diz que eles pegaram um cachorrinho com 2 meses, né? Diz que o cachorrinho brincava com as crianças, era normal, circulava na casa, super querido. Quer dizer, ela disse que continua querido, mas por volta de 2 anos ele começou a morder as pessoas da casa, né? Muito agressivo. Todas as pessoas foram mordidas. E aí, ele agora vive preso. Depois ele passou a viver, foi preso, né? Depois dessa questão, ele começou a morder. E hoje ele tem 9 anos.
Diz que era um cachorro dócil e alegre. E que os vizinhos chegaram até a dizer que deviam sacrificar, não sei o que, não dá certo. E assim, ela disse que continua gostando do cachorro, mas... E aí ouviu uma dica de um veterinário que deveriam colocar ele para passear, não ficar preso. E eles estão agora colocando ele para passear todo dia e diz que ele está melhorando. Observa assim que ele já não late tanto para as pessoas... Mas elas dizem que não confiam. Aí ele continua preso, só sai naquela hora, né? Eles ficam com medo do que fazer. E se é isso aí, eles eram dóceis, o que fazer? Se ainda tem jeito ele a voltar a conviver numa boa, sem ficar mordendo as pessoas. Realmente é um caso um pouquinho complicado, mas assim, eu acho que está fazendo a coisa certa. O principal nesse caso realmente é melhorar a socialização desse animal. Essa socialização é feita colocando o animal em contato e interagindo tanto com pessoas como com outros animais, né, tendo uma vida social propriamente dita e não excluindo esse cão. Acho que uma situação que ele poderia modificar paralelo a esses passeios seria aos poucos tirando ele desse isolamento. Trazer esse cão mais para junto da família, aos poucos, tá? Para que ele vá se sentindo membro da família. Tá? À medida que você exclui o cão, ele deixa de ter o referencial de grupo. Então, para ele, todas aquelas pessoas vão ser estranhos ao grupo, a ele. Então, seria uma dica, seria realmente, paralelo a esses passeios, trazer o cão um pouco mais para a vida social, em casa, com outros animais, nos passeios, tal, na medida do possível. E aí sim, ir mostrando ao cão que ele tem condição de conviver. A confiança é uma coisa que vai servir para os dois lados, porque não é só eles que não confiam no cão. Com certeza, o cão também não confia neles. Talvez esse seja um dos motivos de uma agressividade aparentemente sem motivo, tá? Então não tem que se olhar só o fato de não confiar no cão, porque aí tem um aprendizado aí dos dois lados. Dos dois lados, com certeza. E um detalhe que o José esqueceu: nos passeios, a primeira coisa que ela tem que o proprietário ou a proprietária tem que visar é o material que ela vai usar para passear com o cachorro. Uma guia de couro reforçada e um enforcador bem resistente. Esse enforcador, a gente chama enforcador, mas ele não enforca não, certo? Como ele é um colar, tá? E uma guia de couro, porque se ela for sair na rua, eu não sei qual o poste do animal dela. É com a corrente. Né? É pequeno? É pequenês? Pequenês. Pronto. Então é o seguinte, ela tem que andar na rua em horários de pico, hora que passe muito carro, muita gente, ela escolhe um local mais afastado, tá? E depois ela vai se aproximando desse local. E um detalhe, esse aqui é clássico. Pega um bife de fígado, coloca na frigideira com água, um dedinho de água, deixa ferver, depois tira esse fígado, corta em tabletes e sempre no passeio dá um tabletinho para ele. Sempre nos passeios dá um tabletinho para ele. E esses tabletes de fígado não é frito, é cozido na frigideira. Ele só vai mudar de cor e pode tirar. Aí guarda na geladeira, no freezer, onde for. E esses tabletes de fígado serão usados nas horas onde existe mais estresse. Hora de passeio, chegada de estranho, à noitinha tá sua família, solta ele, cada um com um bifinho, dá para ele comer e assim vai. Ele tem que ter um estímulo positivo para que ele... Isso, quebra o negativo. E o próximo ouvinte, Marília? Tem aqui o Edivaldo, aqui da casa, aqui da rádio. Ele coloca o seguinte: como os pitbull podem ser dóceis se eles são resultado de cruzamentos de cães ferozes? Por que nos países civilizados eles foram proibidos? Bom, primeiro que a grande maioria, para não dizer a totalidade, das raças existentes hoje, todas elas são resultados de cruzamentos das mais diversas raças. Então, não seria o pitbull uma exceção a essa regra. O fato não é simplesmente a origem
de raças agressivas ou qualquer outro termo. O Pitbull, como eu falei anteriormente, é uma raça como outra qualquer, com qualidades e defeitos. Ele é o que nós chamamos de um cão atleta. Como atleta, ele tem uma performance bem diferenciada dos cães normais. Ele tem agilidade, tanto na vertical como na horizontal. Ele tem velocidade, ele tem força e ele tem coragem. Então isso é uma característica da raça. Se for utilizado essa característica para um lado negativo, como era o caso das rinhas, ele vai ter um poder de destruição muito maior. Mas tente dar para o seu pitbull o inverso disso. Tente dar para ele atenção, carinho, confiança, socializando bem esse cão. Você vai ter uma coisa extraordinária em casa. Eu posso lhe apresentar a qualquer momento 10, 20, 30 pitbulls que convivem, podem serem apresentados em qualquer local com crianças que ele nunca viu e não vai ter a menor reação agressiva a isso. O fato de o pitbull ter sido discriminado ou proibido a criação em alguns países ditos de primeiro mundo ou civilizados, isso não quer dizer que tenha sido a maneira mais correta. O ser humano mata, rouba, faz atos terroristas, nem por isso a gente vai exterminar a raça humana, né? O que cabe sim é orientar o proprietário para criar o cão de maneira correta. Sem isso, a corda vai arrebentar sempre do lado mais fraco, que é o cão. E uma lei mais severa, né? Exatamente. O proprietário ser responsabilizado pelos atos do cão. E eu acho que o resumo desses tópicos tocados aqui hoje é que nada mais do que o amor, a atenção, respeito e responsabilidade por parte de nós, humanos, para com os animais, é a solução para todos os problemas que a gente tem, voltado para eles, tanto do abandono, tanto como dos pitbulls, quanto dos que mordem as crianças na rua, enfim, isso é toda parte da gente. Soltos nas estradas. Exatamente, né? Parte de nós. Então, cabe a responsabilidade e o amor para eles. Mais um ouvinte, Marília? Ainda tem um aqui, é a Rosa, lá de Calcaia. Ela diz que tem um poodle fêmea que está com 2 anos e que ainda não cruzou com outro cão. E ela pergunta se isso não faz mal para a saúde dela. A princípio, não. Algumas pessoas têm a ideia de que o fato de um cão não acasalar, não gerar descendentes, isso pode trazer algum tipo de problema a nível emocional, o cão ficar estressado, alguma coisa do tipo. Isso não é a realidade. Que é bom, todo mundo realmente é bom, mas isso não é fator decisivo para mudar o temperamento ou o comportamento de um determinado animal, tá? As características comportamentais não vão ser mudadas simplesmente pelo ato de acasalar. São mudadas ou são melhoradas por uma questão de educação, como a gente vem falando aqui. Pelo fato de acasalar, não traria nenhum problema. Se quiser, assim, ter uma medida de segurança maior, pode consultar o seu veterinário, tá? E ver a possibilidade de esterilizar essa cadela, para que futuramente, na idade mais idosa dela, ela não venha a ter nenhum problema orgânico, mas não em função de não ter acasalado, em função da produção de hormônios, que isso pode trazer algum problema, aí sim, mas não pelo fato de não ter acasalado durante a vida. Olha, nessa convivência com os animais, muitas vezes as pessoas fazem algumas projeções, né? Pela companhia dos bichos, né? Então, tem essa coisa do afeto, do amor, do carinho, do cuidado, mas às vezes o bicho está ali para fazer companhia mesmo à pessoa, né? E aí acontecem muitas coisas, né? Muita coisa.
Por exemplo, muitas vezes algumas pessoas tratam o bicho quase como um ser humano. Que consequências isso pode ter para a relação dos dois e para o bicho, né, ser tratado quase como gente, né? Esse jeito de roupinha, sabe? Coisas assim. Isso eu particularmente vejo isso todo dia, várias vezes por dia lá na clínica. Né, que são aqueles proprietários que, por amar tanto o animal, às vezes perdem um pouco a noção de que são bichos, que são animais. Uhum. Né? E algumas vezes acabam se decepcionando com aquele animalzinho dele. Se decepcionando por quê? Porque acaba querendo transferir para o cão um sentido de humanidade. Que ele não tem, que ele não tem e nunca vai ter. Por isso que o cão é tão agradável de se ter, porque ele é um cão. Né? Se nós tentarmos humanizar o cão, nós vamos nos decepcionar, isso vai comprometer a relação e, digo mais, o maior prejudicado vai ser o cão. Ele vai ser o maior prejudicado e o mais inocente no final de tudo. Então, realmente é muito interessante assim, ter um limite do que é possível, o que é que não é possível, o que deve ou o que não deve ser feito, para não perder esse sentido, que o cão é, sim, uma excelente companhia, é um excelente amigo, mas é um cão, ele não pode passar a ter as situações de humano, porque ele nunca vai chegar a essa condição. Bom, você que está nos acompanhando, está aqui acompanhando o 4º programa da série Paz também para os animais. Ainda pode participar ligando 4009-7474, 4009-7474. Hoje o tema é adestramento, aqui com o Márcio Façanha, que é adestrador, e o José de Lima Neto, que é criador de cães. Márcio, você estava falando antes em off que o adestramento é uma ciência. Isso. Né? E como ciência, então evolui no tempo. Isso. Houve técnicas que foram utilizadas antes que hoje em dia já foram totalmente abolidas. Né? Totalmente. Que técnicas são essas que já foram abolidas e qual é o que se utiliza hoje para adestrar os animais? Bem, a primeira coisa, por exemplo, um cachorro que está sendo adestrado e o adestrador vai em casa, na residência, né? 2 a 3 vezes por semana, geralmente é isso que nós adestradores fazemos. E a primeira coisa que o proprietário tem que perceber é se o cachorro gosta do adestrador. Ele tem que balançar o rabo, ele tem que mostrar euforia, ele tem que escutar. O meu carro, quando eu entro na rua, os cachorros já estão latindo, já estão eufóricos, eles sabem que vão sair. Tá? Então a primeira coisa que o dono tem que ver é isso. Antigamente não. Antigamente o cachorro viu o adestrador e perna do que te quero. Porque assim... Ele ia sofrer. Ia sofrer, tá? Então, hoje em dia, não. Outra coisa também interessante, enforcadores de grampo, que é uns que tem uns pontinhos, umas pontas, eles chamam de enforcador de garra ou estrangulador, né? Isso também é totalmente abolido. A não presença do dono, isso também é abolido. O dono então, tem que participar das aulas, tá? Eu não afirmo as 2, 3 primeiras, não, porque o cachorro realmente fica muito mais no decorrer do curso, que geralmente são 2, 3 meses para se preparar um cachorro por completo, tá? Um cachorro de idade normal, ou seja, a partir de 6... que idade se pode começar a adestramento? Depende do que se queira. Existem pessoas que querem educar o cachorro para fazer cocô e xixi num local só. Tá? Então, com 2 meses já recebe uma orientação. Isso é educação, tá? Não é adestramento propriamente dito. Tá? A gente vai moldar o comportamento do cachorro, tá? Com 2 meses. Agora, por exemplo, existem pessoas que querem abrir o portão e o cachorro não sair, mandar para casinha, não cavar buraco, esse tipo de coisa. Aí a partir dos 6 meses. 6 meses de idade. Então, primordial é a presença do dono nas aulas de adestramento. O dono tem que estar presente. Se o adestrador chega e diz, você não pode ir, nem entrega o cachorro na mão dele, porque ele não vai fazer alguma coisa correta. Bom, há cursos de adestramento aqui em Fortaleza? Não. Não, tem que sair. Quem tem interesse vai para São Paulo. São Paulo.
São Paulo é cheio. Aqui ainda não. Tá? Ainda não, mas já existe um processo. Existe já projeto disso, né? A gente tem já em mente alguma coisa do tipo, mas infelizmente nada ainda foi concretizado sentido, né? Ainda não. Ainda vamos aguardar um tempo. Tem que sair. E assim, uma coisa que ajuda muito, tá, é a literatura. Tá? Existe uma literatura bem farta de adestrar, de comportamento, bate muito na tecla do comportamento. O adestramento eu acho que dentro de uns 4, 5 anos, o adestramento em si vai mudar completamente. Tá? A gente já está arrumando para um negócio muito mais psicológico do que físico, mecânico. Porque o adestramento em si hoje, 50% dele é mecânico. O que é o mecânico? Senta, deita, fica. Isso é ensinado mecanicamente. Existem pontos que você toca no cachorro e induz ele a fazer, certo? Mecanicamente, usando a voz. Ele se condiciona, porque o cachorro não aprende, ele é condicionado. Tá? Ele se condiciona àquele exercício e ele faz aquele exercício depois só com comando. Certo? Já está arrumando para o não mecânico. Tá? Quanto menos tocar no cachorro, melhor. Tá? É mais a parte psicológica, é mais a parte de usar o instinto de sobrevivência dele e os instintos que ele já nasceu com eles. Tá? Sim, claro, Lívia. Márcio, é título de curiosidade, porque eu moro com 9 gatos e eu queria saber, é possível adestrar um gato? É isso que eu estava comentando com ela lá na sala, a respeito de gato. O problema do gato é que ele... Vamos retroagir, tá? Vamos voltar lá para os primórdios. Ou então para os ascendentes tipo leão, tá? Leopardo, assim vai. Se a gente comparar os lupinos, os lobos, coiotes, assim vai, eles sempre andam em matilha. Sim. Eles sempre caçam em matilha. As fêmeas de felinos só se juntam quando estão com filhotes. Sim. Certo? E os machos geralmente são nômades. E existem machos nômades que comem os próprios filhotes. Tá? Então existem machos, por exemplo, no leão isso é muito comum. O maior inimigo de um filhote de leão é os leões nômades, que comem os filhotes. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: o cachorro, ele depende muito da matilha dele. O gatinho é mais independente. Já o gato não, ele é mais independente, ele é mais solto, certo? Então, para se treinar um cachorro, o que é que se necessita? Necessita de um bom condutor. Sim. Ele faz tudo que o condutor quiser, até em cima de um avião. Já um gato não. Um gato, ele é um ambiente. Se ele não estiver satisfeito com aquele ambiente, não tem como, tá? Então, assim, não dá para adestrar um gato. Dá para conduzir o comportamento dele de acordo com o que você queira. Não dá para você colocar uma coleira no gato e sair levando ele na rua. Sim. Certo? Agora dá para você conduzir para que você queira, de acordo com o comportamento dele. Tá? E de acordo com a raça também. Existem raças que são mais agressivas, outras raças são mais calmas, e assim vai. Bom, chegamos ao final do nosso programa de hoje, da série Paz Também para os Animais. Este é o 4º programa. A gente teve o tema adestramento hoje aqui com Márcio Façanha, que é adestrador já há 15 anos, e José de Lima Neto, que é criador de cães e gerente da clínica Farofino. Para as pessoas que desejam mais informações, elas podem ligar para vocês. Márcio, tem um telefone? 88 55 25 55, tá? Ou para Farofino. Qualquer pessoa que queira, em qualquer momento, maiores informações ou que queira realmente tirar alguma dúvida, nós, na Clínica Farofino, a gente está à inteira disposição. Pode entrar em contato conosco. Eu estou lá diariamente para atender, seja por telefone ou pessoalmente. Vai ser um prazer receber qualquer pessoa lá na clínica, podendo entrar em contato com a gente através do telefone 3242-4634, que nós temos 2 clínicas, uma na Padre Antônio Tomás, 715, e a outra na Canuto de Aguiar, 722. Ok, muito obrigada, Márcio. Obrigado a você. Até a próxima oportunidade. E muito obrigada também, José de Lima Neto. Até a próxima vez. Qualquer coisa está à sua disposição. O próximo programa da série vai trazer o seguinte tema: terapia com os animais e a espiritualidade. Esse é o próximo tema que já está sendo aqui desenrolado em produção aqui pela Pauline. E ela no próximo vai estar presente também, né? Na próxima segunda-feira.
Então, terminamos o programa de hoje. A produção desse programa é de Marta Aurélia e Marília Rabelo, coprodução Pauline Machado, na técnica de áudio Antônio Carlos Lima e a vinheta do programa composta por Aloysio Gurgel. Daqui a pouquinho, a Fátima Leite, a nossa jornalista aqui da Rádio Universitária, vai entrar durante o programa Pessoal do Ceará para trazer mais informações sobre a 57ª reunião da SBPC, que está acontecendo lá na Universidade Estadual do Ceará até a próxima sexta-feira. Por uma cultura de paz.